1 Samuel capítulo 16. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Você que está em casa, você pode nos acompanhar abrindo a sua Bíblia, você pode nos acompanhar aí. A nossa sempre eficiente equipe de mídia vai colocar o texto para você ler aí. 1 Samuel capítulo 16, verso 1. A minha versão é Nova Almeida, atualizada. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: eu vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito, foi para Belém. Os anciãos da cidade foram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. E aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está aí diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a aparência, nem para a altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, o Senhor, porém, vê o... Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel e disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco este o Senhor escolheu. Assim fez passar todos os seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta um, mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. O Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é o escolhido. Samuel pegou o chifre, ungiu a Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém, irmãos? Irmãos, quando nos remetemos a um tema como esse, inevitavelmente nós nos lançamos numa busca muito pessoal. Nós nos lançamos e buscamos de todas as maneiras lições e conexões com a nossa vida dentro do que nós vemos aqui. Nós estudamos, e até há uma certa busca filosófica, né? Escrevendo histórias. Então você vai lá atrás, você tenta entender o espírito do que os meninos desejaram. A gente estava lá em casa quando a gente escolheu esse tema. E o Senhor me levou a um pensamento, antes de nós entrarmos praticamente no texto, da ideia que todo ser, ele é funcional. Deus, ele não é aleatório. Toda a criação faz parte de um grande contexto de Deus, de um grande quadro pintado pelo Senhor. Sejam os seres vivos, sejam os objetos inanimados, tudo faz parte de um grande contexto de Deus, de um grande projeto de Deus. Seres vivos, rios, oceanos, todo o mecanismo da criação, toda a dinâmica da criação funciona, olhe para cá, de uma maneira ordenada, orquestrada e alinhada. Como dentro desse contexto, nós entendemos que tudo foi meticulosamente planejado pelo Senhor para um fim, para um propósito. Por isso que eu falei no início dizendo que tudo é funcional, existe uma função para tudo, desde
desde a grande baleia da Groenlândia, que é o animal que vive mais anos, 200 anos, a sua longevidade, aos insetos mais efêmeros que duram 24 horas. Desde os maiores seres aos microscópicos. Toda a criação faz parte de um... E se nós pudéssemos ver como a trajetória de cada um desses elementos são importantes no cruzamento de suas histórias. É como os aviões. Você vai para um avião, você não vê a estrada, onde esse avião está percorrendo, mas existe uma malha aérea que o piloto sabe a altura correta, a direção correta e por onde vai. Mesmo sendo invisível, sua rota ela existe. Da mesma maneira, a nossa trajetória, o processo pelo qual nós vivemos, quando nós percorremos a vida, nós estamos fazendo história. Como um barco que passa no rio e abre aquele leito de rio, movimenta aquela água, mesmo que depois aquela água volte a ficar parada porque aquele barco já foi embora. Assim também somos nós. O nosso percurso de vida ele é funcional, da mesma maneira, meticulosamente planejado pelo Senhor, e quando nós caminhamos, nós vamos fazendo história. Nós vamos escrevendo uma história muito peculiar, muito particular. Cada indivíduo, todos nós desde o nosso nascimento, na verdade, desde a concepção, nós já vamos construindo uma história. Um dia nossa história será contada, ela pode não ser contada pelos livros, ela pode não ser contada pelas atas que documentam as histórias das igrejas, elas podem não ser referências para as outras pessoas, mas olhe para cá, alguém um dia mencionará a sua história. Seja sua família, seja pessoas que você ama, seja pessoas do seu convívio. Em algum momento eu vou citar que eu convivi com o José Carlos, que eu vi pequeno na igreja, que eu vi crescendo na igreja. Em algum momento eu vou falar como a Andressa falou aqui, sobre os processos de ciclos na vida, né? Que ela falava a respeito, por exemplo, de Renata, que Renata era a professora que ela mais gostava, e agora ela era professora. E ela via o Fábio liderando-a, e agora ela se torna líder também. Então, de qualquer maneira, em qualquer momento, você um dia fez parte da minha história. E esse percurso individual, ele é muito interessante, porque mesmo que eu não acredite que essa história está sendo escrita, ela está sendo escrita. Esse processo é alheio à minha vontade. Esse processo não depende do que eu quero. Não quero que a minha história seja contada, ou eu não quero fazer história. Você está fazendo história. É algo imparável, é algo que você não consegue descrever. Então, se existe algo que está acontecendo agora, nesse exato momento, que a sua vida será um dia contada, e Deus criou a sua vida com uma função, por que não potencializar a sua história? Por que não dar sentido à sua história? Por que não alinhar todos os processos da sua vida para que a sua história seja contada dentro da programação de Deus que um dia planejou para que você nascesse? Por que não transformar a vida de uma maneira mais canalizar a vida e transformar isso em algo potencial para a glória de Deus e para a benfeitoria daqueles a quem nós amamos? Por que não alinhar os processos, pensar e fazer as coisas de maneira intencional, para que a minha história seja não só produtiva para as pessoas que estejam próximas a mim, mas que inspire outras pessoas a viverem da mesma maneira. Inspirem outras pessoas a amarem a Deus da mesma maneira. Inspirem as pessoas a serem servos ou filhos da mesma maneira. Na maioria das vezes nós nos deparamos com esse dilema porque achamos que nossa história é irrelevante. Nós nos achamos insignificantes. Nós achamos que não vale a pena não vai valer a pena um dia a nossa história ser contada. Mas quando nós olhamos para os textos bíblicos, nós vamos ver aqui uma dicotomia, uma separação brutal do pensamento humano para o pensamento de Deus. Porque os personagens mais relevantes da Escritura não aparecem nos livros de história.
Quando Neemias, no capítulo 6, diz aos seus inimigos: não vou parar, eu estou fazendo uma grande obra. A grande obra era para os olhos de Deus, aos olhos de Neemias e aos olhos do seu povo, porque se Xerxes imaginasse que Neemias estava fazendo algo grandioso, o imperador não permitiria que ele fosse reconstruir os muros. Há uma percepção muito clara no sentido de que o que é importante para o mundo, o que é relevante para o mundo e o que é importante para Deus, e esse texto faz isso saltar aos nossos olhos. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê as coisas da forma que nós vemos. Então veja, esses grandes líderes não são registrados, seus grandes feitos não estão nos livros de história, porque eles eram simples agricultores, eles eram pecuaristas como Eliseu, eles eram agricultores de cidades insignificantes, de famílias improváveis, de lugares que sequer muitas vezes aparecem nos livros de história ou há registros desses lugares, porque o modus operandi de Deus é exatamente desse princípio, ou seja, Deus pega as coisas loucas e pequenas deste mundo para confundir as grandes, para que a glória dele se manifeste e a pessoa não diga fui eu que fiz, mas a glória de Deus seja efetivamente revelada. Dentro desse contexto, nós vamos ver grandes nomes, não só dentro da Bíblia, nós vamos ver um pequeno monge, não no sentido literal da sua estatura, mas um pequeno monge na Alemanha, determinado a mudar a história. E se você tem a Bíblia na sua língua aí hoje, é por conta de um monge chamado Lutero, que era insignificante para a igreja até promover uma reforma. Talvez você não saiba, mas um dos principais nomes, um dos principais ativistas dos direitos dos negros nos Estados Unidos, pastor Martin Luther King Jr., era pastor batista, de uma cidade pequena, de um estado insignificante, moveu não só uma nação inteira, mas um mundo inteiro, e qualquer pessoa, mas um pouco mais interessada em questões de história, já ouviram o famoso sermão, Eu Tenho um Sonho, pregado por ele. Porque eu estou dizendo tudo isso, eu estou dizendo tudo isso para você, porque é exatamente de pessoas como nós que Deus se utiliza para escrever a sua história no mundo. E não estamos nos lixando se essa história vai ser registrada pelos jornais, não estamos interessados se essa história vai ser registrada pelos livros ou pelas crônicas da cidade que efetivamente colocarão o nosso nome em ruas, em praças ou o que quer que seja, mas as nossas ações, a nossa história seja registrada nos livros, nas mansões celestiais, para a glória de Deus, irmãos. Quem está me entendendo diz amém. Sem dúvida nenhuma, dentro desse contexto, Davi foi o maior rei da história de Israel. A palavra do Senhor mostra Davi até hoje sendo reverenciado na sua nação. Davi é o primeiro rei que consegue juntar todas as tribos. Davi é o primeiro rei que efetivamente leva Israel a um patamar, não de tribos dispersas, mas de estado, de nação. A sua percepção militar, as suas estratégias, as suas vitórias. Até hoje Davi é reverenciado na nação judaica. Mas olhe para cá, esse simples pastor escreveu a sua história, virou rei e virou referência, porque, olhe para cá, entendeu o processo para que a sua vida fosse não só funcional, mas eficiente para a glória de Deus. Ei, olhe para cá, a nossa vida deve ser eficiente para a glória de Deus. Então, quais os passos que Davi fala a respeito disso nesse texto? Como nós podemos escrever a história de uma maneira eficiente, de uma maneira funcional. Como você, jovem, pode sair da irrelevância, não no sentido social, mas no sentido da obra de Deus, e se transformar uma máquina na mão de Deus para glorificar o seu nome, e para, não importa onde você esteja, você seja uma brasa viva nas mãos do Senhor. Eu estava aqui desde sexta, presbítero Rafael, e eu me lembrei na sexta-feira aqui, no mover, no sábado, do que Deus pode fazer aqui. Deus pode fazer aqui como Sansão fez, guardadas as devidas proporções, e colocar fogo no coração de vocês, como Sansão colocou fogo naquelas raposas,
E quando as raposas corriam para dentro da plantação dos filisteus, aquelas raposas que corriam ali tantas vezes e eram invisíveis aos filisteus, mas que agora com fogo no meio daquela plantação, consumiu fogo naquele lugar. Ei, nós vamos ver fogo nas faculdades, nós vamos ver fogo nas comunidades, nós vamos ver fogo nas ruas, vamos ver fogo nos altos. Se você decidir nessa noite sair daqui para escrever a sua história. E Davi, a vida de Davi é um manual. Primeiro, o que nós podemos aprender da vida de Davi como manual para escrever a história. O primeiro conselho é, olhe para cá, conheça a Deus genuinamente. O Salmo 23, escrito por Davi, o famoso Davi que escreve 73 salmos, um deles é o 23. No Salmo 23, Davi faz uma declaração de amor e faz uma analogia muito singela no sentido de entender de como ele se enxergava diante de Deus e como ele enxergava a Deus para ele. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. Quem está falando isso não é alguém distante do exemplo que você quer citado. É alguém que conhecia a dinâmica da vida pastoral. É alguém que, falando para o rei, diz, certa vez um urso tentou devorar o meu rebanho, eu fui lá e defendi. Uma vez um leão veio e eu ataquei com minhas próprias mãos. Essa ideia que Davi passa mostra claramente que a experiência que ele tinha com Deus não era uma experiência de faz de conta ou superficial, era de alguém que tinha um conhecimento genuíno de que Deus era seu protetor, de que Deus era o seu provedor, e o seu amor para Deus era aquilo que movia ele, independente das circunstâncias da sua vida. Porque quando nós olhamos para a adoração, a verdadeira adoração, olhe para cá, ela se sustenta sobre 3 pilares básicos de gratidão, de esperança e de amor. A verdadeira adoração tem esses 3 pilares como fundamento. Então você vai olhar as orações e os salmos de Davi de adoração, lá está contido adoração, lá está contido esperança, fé. Ele diz, ainda verei a Deus, Deus ainda vai me ajudar. Os meus inimigos, pode-se acampar um exército ao meu redor, mas o Senhor é a minha esperança. A adoração se baseia nesses 3 pilares. Por isso que a adoração genuína não é o simples gesto de levantar as mãos. Por isso que a adoração genuína não é o simples fato de falar palavras bonitas ou de declarar o seu amor a Deus ou de ser cheio num momento como esse. A verdadeira adoração se manifesta quando nós saímos da porta para fora, quando vamos aos lugares mais difíceis, porque a verdadeira luz brilha quando tudo está em trevas. Por isso que é preciso conhecer Deus genuinamente, porque o próprio Cristo, falando a nosso respeito, ele diz, eu enviarei vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sem defesa natural, sem cuidado natural, sem nenhuma percepção de fuga ou sentido de predador. Olhe para cá, a ovelha nasceu para ser presa, e a única defesa da ovelha é o seu pastor. Davi sabia disso muito bem, e Davi disse, ele me leva para pastos verdejantes, ele me leva para águas tranquilas, ele me faz deitar em pastos verdes e tranquilos. Ele conhecia o seu Senhor genuinamente. Ele não conhecia de ouvir falar. Por isso eu quero dizer a você, deixe de ver Deus pelos olhos dos outros, veja a Deus pelos seus próprios olhos, tenha sua própria experiência com o Senhor. E ele diz, ainda que o exército se acampe ao meu redor, o Senhor é a minha esperança. Aleluia. Deixe de ver Deus com os olhos dos outros, deixe de sentir Deus pelas experiências dos outros, deixe de aprender de Deus somente a respeito dos outros. Tenha intimidade com Deus não pelo que os outros dizem ou pelo que os outros vejam. Eu sou um jovem adorador. Eu sou um crente adorador. Não estou dizendo que chorar na presença do Senhor não seja digno. Não estou dizendo que toda a preparação e todo o cuidado para Deus não é digno. Mas eu estou querendo dizer a você que a verdadeira adoração se manifesta como a ponta de um iceberg de uma vida devotada a Deus, no secreto e no íntimo, de um relacionamento profundo de adoração com seu Senhor. Davi sabia disso. Onde é que estava Davi? No campo, tocando sua harpa, enquanto pastoreava as suas ovelhas.
Quando Deus fala para Samuel, dizendo que a respeito de Saul, ele diz: eu já tenho um rei, segundo o meu coração. Por isso nós falamos que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Pastor, por que essa base é tão importante? Por que esse conhecimento de Deus é tão importante? Porque a vida devocional é tão importante? Porque esse relacionamento íntimo com Deus é tão importante? Porque conhecer a Deus é tão importante? Porque, preste bastante atenção, quanto mais firme for a base, maior é o edifício. Quanto mais consolidadas são suas convicções, quanto mais consolidado é o seu conhecimento a respeito de Deus, olhe para cá, maior será a sua história, e mais longe será projetado os seus feitos, e mais registros haverá do que Deus fez através da sua vida. Você entende isso? Diga amém. Porque haverá dias de silêncio de Deus. Porque haverá dias como Davi, de perseguição, onde pelo fato de ser quem ele era, foi suficiente para ser odiado por Saul e perseguido por Saul. Haverá dias em que você deverá entrar em cavernas, onde lá você não terá ninguém, onde lá a sua família não poderá te ajudar, onde você sofrerá perseguições, onde você sofrerá injustiças, onde você sofrerá perdas, onde você não entenderá a inconstância da vida e se achará muitas vezes injustiçado pelo seu Senhor. E quando você tem essa base de conhecer a Deus, você verá que Deus jamais é injusto. Mesmo que as circunstâncias da vida sejam dolorosas, leia os salmos de perseguição. Leia os salmos onde Davi está sendo perseguido. Ele se sente incompreendido, mas da mesma maneira ele sente que Deus está com ele. Há algo de Deus nesse processo, é o que ele fala nesses salmos de sofrimento, de angústia e perseguição. Portanto, quanto mais sólida for a sua base, quanto mais você conhecer a Deus, quanto mais você conhecer a soberania de Deus, mais você descansará no meio do caos. Oh, aleluia, conheça a Deus genuinamente. Conheça a Deus intimamente. Não se mova pelos artistas de TV, não se mova pelas comunidades que aparecem nos vídeos de YouTube, não se mova pelo gestual dessas pessoas. O gestual é uma consequência da sua vida íntima com Deus. Não queira que as pessoas vejam que você conhece a Deus. Deixe os seus feitos revelarem que você tem vida íntima com o Senhor. Aleluia, diga glória a Deus aí, irmão. Por isso, porque há um custo nesse processo. Quando Davi é ungido rei, ele não sai do campo para o trono. Quando Davi é ungido rei, ele simplesmente agora não vai para Saul e diz: Samuel me ungiu rei, me deu o meu lugar. Não. Muito pelo contrário, o texto sagrado diz, olhe para cá, que a vida continua do mesmo jeito. Aos olhos humanos, tudo continua normal, porque, olhe para cá, o que foi que Jessé fez quando Davi foi ungido rei? Olha, Eliabe, Abinadab, vão para o campo, porque Davi agora é rei. Você acha que foi assim? Eu sou caçula na minha casa, eu sei como o sistema funciona. Volta lá. Vai para o campo de novo. Vai pastorear de novo. O processo, ele não é rápido. O processo é uma construção contínua. Mas olhe para cá, você tem que entender o custo desse processo. E se você tiver uma base sólida, o custo do processo será apenas um solavanco na sua história para com Deus. Se você tem base forte, olhe para o irmão que está do seu lado, pergunta a ele aí: você tem base forte, meu irmão? Que altura está teu prédio aí, varão? Pergunte aí. Ou varoa, né? Tem gente, pastor Misael, tem gente que só vai construir casa de taipa. Ei, olhe para cá. Tem uns crentes aí que vão construir casa de taipa. Não vão fazer. Não vão seguir. Sabe por quê? Porque acham que o relacionamento com Deus é como um miojo que se coloca. Quantos minutos? 3.
Se coloca ali, 3 minutos, a refeição está pronta. Relacionamento com Deus, olhe para cá, não é só intensidade, é continuidade. Senti nada hoje, Senhor. Senhor, está tão difícil hoje, mas eu estou aqui. Eu quero estar contigo. Caminhe comigo. Senhor, está doendo tanto. Eu não estou entendendo. Mas Tu és o meu refúgio. Tu és a minha fortaleza. Deus, deixa eu me esconder um pouquinho aos Teus pés, até que essa dor diminua. Senhor, se o Senhor não quer que ela passe, faça com que ela diminua, porque o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu libertador. Aleluia. A sua vida que é vista é o resultado da sua vida com Deus. O resultado, por isso que Tiago fala, me mostre a sua fé sem obras, porque pelas minhas obras eu mostrarei a minha fé. Então, a minha vida que você vê é o resultado do que eu vivo no secreto com o meu Senhor. Por isso que você vai ver então, mas pastor, mas é difícil. A palavra do Senhor diz que Davi era rei e compôs os salmos e tinha vida com Deus. Até mesmo no momento mais agudo e difícil da sua vida, quando ele cai, você vai para casa, quando chegar em casa, e leia o Salmo 51. O Salmo 51 é sua oração pós-queda. Senhor, purifica-me e eu serei purificado. Senhor, não retire de mim o Teu Espírito. Senhor, não afaste de mim a Tua presença. É uma alma desesperada porque sabe que errou, mas não quer perder o seu bem mais precioso, que é a companhia do seu Senhor. Tenha base com Deus, tenha vida genuína com Deus, porque toda a sua história vai discorrer a partir dessa base. Não ache que é perda de tempo criar esse relacionamento. Não ache que você tem coisas mais importantes. José se tornou governador porque entendia que havia um objetivo dado por Deus e tinha intimidade com Deus e sabia que não importasse o que passasse, Deus o colocaria onde havia sido determinado. O que é que Davi, José e Daniel têm em comum? Eles tinham uma base de vida com Deus. Uma vida pagã lá na Babilônia, uma vida pagã de outros reis. Mas a palavra do Senhor diz que Daniel, por 3 vezes ao dia, dobrava o seu joelho e orava ao Senhor. Ei, não existe fórmula mágica, não existe método, nada pode ser, tudo pode ser contextualizado, mas entrar na presença de Deus só ainda existe um jeito: é dobrar o joelho, fechar a porta do quarto e rasgar o coração diante do Senhor. Perder tempo, isso não é perder tempo. Isso é investimento de vida. A vida com Deus tomou forma na história da vida desses homens. Nós estamos falando que Davi era rei, mas Davi compôs os salmos. Nós falamos que Daniel era ministro, foi ministro de 3 grandes impérios, mas orava 3 vezes ao dia. A vida com Deus formou a sua história. Que história a sua vida com Deus está formando? Qual é o legado que a sua vida com Deus está deixando? Quando você se for, ou quando algumas pessoas estiverem próximas de você, qual é a leitura que se faz a seu respeito? Porque a sua vida visível é o resultado da sua vida de intimidade com o seu Deus. E não tem segredo, não tem método. É a boa e velha oração e jejum na presença do Deus Todo-Poderoso. A segunda coisa que esse texto, que a vida de Davi nos apresenta, é ter consciência de si e do propósito. Quem está com sono diz amém. É para desanimar o pregador. É para desanimar o pregador. Mas eu recebi a xícara, eu recebi a camisa. Cadê Marquinhos? Recebi o kit, camisa, recebi a xícara. Então vou pregar até o fim.
Olha aí, tá vendo? Caia nessa, viu? Obrigado, meus irmãos. Você tem que ter consciência de si. Sabe? Eu vejo muitos cristãos, crentes, me permita falar a modo raiz, com crise de identidade. Crise de identidade. O pessoal falava que tinha crise dos 40. Passei pelos 40, não tive crise. Assim, quando chega em 40, quem tem 39 anos aí? Homem, levanta a mão aí, 39. 39, os varão tudo com medo. 40 anos, entra em crise. Vai para academia. Quer ser boizinho. Corta o cabelo na régua. O meu que foi com 47, não foi com 40. Em crise, eu não teve crise de 40. 7 anos, vai ter a crise do casamento. Não teve crise de casamento, 7 anos. Não tive. Que crise é essa? Crise de identidade. Quem sou eu? Onde estou? O que Deus quer de mim? Uma fraqueza. Na nossa região a gente chama criado com caldo de batata. Sem força. Fraco. Se o diácono olha com cara feia para ele, cai. Se o irmão não cumprimenta, cai. Eu liguei para o pastor não me atendeu. Eu liguei só porque era 3 horas da manhã, o pastor não me atendeu. Cai. A igreja não ama, cai. Fraquinho, molinho, sem substância. Crise de identidade, você não tem consciência de si. Eu acho interessante aqui, olhe para cá, que Samuel unge Davi lá na casa de Jessé, ele adolescente. Unge. Mas entre Davi e o trono, tinha Saul, tinha Jonatas e tinha Isbosete. Se Saul morresse, tinha Jonatas. Se Jonatas morresse, ainda tinha Isbosete. Foi o caso que aconteceu. Davi não era de linhagem real. Davi era o menor da sua casa. O primogênito deveria assumir. Ele era o menor da sua casa. Davi, veja, olhe para cá. Davi tinha tudo para manipular ou para desistir. Samuel brincou comigo. Samuel fez bullying comigo. Eu jamais serei rei. Ó vida, ó azar. Não. O texto sagrado diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O que Deus tem na sua história é seu e ninguém vai atravessar o seu caminho. Você só tem uma maneira de perder o que Deus determinou na sua história, é você jogar fora. Isso não é determinismo, não é palavra de ato profético, é Bíblia. Eu desafio você a me mostrar qualquer ação política de Davi para assumir o trono. Até quando as tribos se reúnem e dizem assim, negocia com Isbosete, a gente quer ver você rei. Ele diz, não farei isso. Isbosete é da linhagem de Saul. Ele não se move em direção, ele não usa de ardis, pastor, e tem gente que faz isso. Abraão fez isso. Abraão tinha uma promessa que Sara seria mãe, e de Sara se geraria toda uma nação. Foi assim ou não foi? Diga amém. O que foi que Abraão fez? Não dá certo, Sara já é idosa, eu vou dar um jeitinho, eu vou dormir com a escrava. A lei dizia que o filho da escrava é o filho da patroa. Atravessou o caminho, agiu ardilosamente. Ele não faz nenhuma atitude, ele não toma nenhuma ação política. O que é que ele faz? Olhe para cá, ele se alinha a Saul. Ele ama Saul. O texto sagrado diz que havia um espírito maligno, um espírito ruim, que vinha perturbar Saul. O que é que Davi fazia? Pegava a sua harpa e tocava a harpa para que Saul se sentisse bem. Se fosse algumas pessoas, eu quero é que ele morra.
Mas ele ia tocar para que Saul se sentisse bem. Ei, o que é seu, ninguém vai atravessar. Ninguém vai atravessar, você entende isso? Diga amém. Então para com essa crise de identidade. Se eu não for, não sei o quê. Quem tem que aparecer. Meu irmão, o que é seu, a sua história, ninguém vai atravessar. Ele tocava a harpa, o texto sagrado diz que por duas vezes, ele teve a oportunidade de assassinar Saul. O texto sagrado diz que Saul estava dormindo, o soldado está com ele, e diz assim: olha, Deus, e faz isso mesmo, viu? Os caras usam Deus para isso. Deus colocou ele nas suas mãos, mata ele e você vira rei. Ele diz: jamais, não tocarei eu no ungido do Senhor. Segunda vez, Saul não estava dormindo, estava fazendo outra coisa que eu não vou dizer o que era, mas a Bíblia, de forma meio romântica, diz assim: aliviando o ventre. Está aí, está desguarnecido, mata ele. Não vou tocar eu no ungido do Senhor. Sabe o que a gente aprende com a vida de Davi? Davi não lutou para se apossar da sua história. Deus impulsionou o legado de Davi, e o legado de Davi jogou ele para o trono. Ei, o que é seu, ninguém vai tomar. O que Deus determinou para a sua vida, meu irmão, entenda isso, ninguém vai atravessar. O texto do versículo 13 diz: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A partir daquele dia, tudo que Davi fazia, dava certo. Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Todo mundo corre do gigante, Davi mata o gigante. Ei, olhe para cá. Deixa eu dizer uma coisa a você: Deus impulsionará você ao propósito, irmão. Deus vai impulsionar você para a sua história, meu irmão. Quem está me entendendo aí diz amém. Eu digo isso sempre aos meninos, aos adolescentes. Deles eu digo isso. Eu comecei fazendo Senai como mecânico. Eu já falei aqui na igreja, eu fiz metrologia, eu fiz mecânica de automóvel, eu fiz mecânica de motores diesel, eu fiz injeção eletrônica. Na época que os carburadores estavam migrando para a injeção eletrônica. Eu saí qualificado do Senai para ser mecânico. Aí depois saí, fui trabalhar com informática. Trabalhei 10 anos como TI informática. Aí nesse processo eu fiz teologia. Que salada é essa, Jesus? Nada com coisa nenhuma. Mas nesse meu bate e volta, desespero para lá, desespero para cá, querendo casar. Deus estava, através do meu legado espiritual, me impulsionando para o meu propósito, o meu caminho. Satanás nenhum vai passar na frente, meu irmão. O que Deus determinou na minha vida, o diabo não vai atravessar. Você entende? Diga amém. É isso que você tem que entender isso. Agora, no meio da construção, tem um custo. O texto sagrado fala, os livros das crônicas, sobre os valentes de Davi. Segure mais um pouquinho comigo, posso vir um amém? Amém. Ainda é 8h20, você vai fazer o que em casa uma hora dessa? Fala sobre os valentes de Davi. Os valentes de Davi foram os responsáveis por acenderem o legado de Davi, para que Davi chegasse onde chegou. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Aonde Davi forja os seus valentes? Quero ver a leitura da Bíblia agora. Aonde Davi forja os seus valentes? Na caverna, meu irmão. Não despreze o dia de sofrimento, não. Porque o dia de sofrimento, a caverna, é onde Deus forjará as possibilidades de onde você vai chegar. Você entende isso, meu irmão? Diga amém, pelo amor de Deus. Mas não tome atalhos. Olhe para o irmão, tem irmão dormindo. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga assim: não tome atalhos. Não saia do caminho. E quando eu estou aí embaixo e fazem isso, eu tenho raiva, eu não gosto. Quando eu estou aqui embaixo e dizem isso, eu não faço isso, mas eu faço assim, ó. Não saia do caminho. Sabe por quê? Porque quando você tem a ideia que algo é seu, você acha que tem direito de pegar aquilo.
Você acha que pode já fazer aquilo queimando etapas. E o diabo fica soprando no seu ouvido para você conspirar. Aí você faz como Absalão. Absalão conspirou contra o rei. E tem pessoas que têm síndrome de Absalão. O que foi que Absalão ficava, filho de Davi, ficava na porta do palácio. Aí o rei naquela época julgava tudo o que acontecia na nação. Aí uma pessoa saía insatisfeita. Ei, olha para cá, num julgamento, alguém vai sair insatisfeito, sim ou não? Os dois saem felizes? Não, alguém perdeu. Aí ele procurava o que estava infeliz, disse assim, o que foi que o rei decidiu? O rei disse isso e disse, se eu fosse o rei, faria diferente. Conspirar, manipular. Não se apresse não. Não creia que a sua história amadureça no carbureto. Deixe ela amadurecer pelos processos de Deus. Porque pelos processos de Deus, ninguém vai atravessar o seu caminho. Tome posição. Tenha consciência de você mesmo. Quem é você? Pastor, tem outros pastores melhores que você. Tem. Pastor, tem os pastores que pregam tão melhor. Oxe, tem. O senhor não tem medo? Não. Porque o que Deus preparou para a minha história, ninguém pode atravessar. Pode conspirar. Conspire. Morda a língua. Morra envenenado. Rapaz, irmão, depois que eu li os salmos imprecatórios, eu estou impossível, viu? Depois que eu estudei os salmos imprecatórios, eu estou tão animado, irmão. O salmo de Davi, pastor Danilo, presbítero Beleza. Os salmos, a gente está estudando em casa os salmos, né? Na família, no nosso culto doméstico, quando a gente vai orar. Às vezes meio com sono, às vezes meio um beiçudo ali porque quer dormir, mas a gente está lá. E chegamos nos salmos imprecatórios. O Senhor mata ele, deixa a família dele órfã, deixa ele passar fome. Eu disse, rapaz, Davi estava cheio aqui. E eu orando assim, eu não estava orando assim, Senhor, agora eu vou orar. Senhor, dá uma afta na língua desse fofoqueiro. Faz que o almoço faça mal a ele. Ei, vão fazer esse corte aí, vão dizer que o pastor está amaldiçoando. Eu não amaldiçoo ninguém não, viu? Mas que esse segredo foi bom, foi. Tenha consciência de quem você é. Ei, olhe para cá. Quem é você? Eu não sou alguém desbaratinado dentro da igreja. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Pode dizer glória a Deus, diga. E o menor dos filhos é mais importante do que o maior dos servos. Então, enquanto alguns estão correndo aí para mostrar serviço de servo, eu, pela minha identidade, me aproprio do que Deus preparou para mim, porque eu sou filho. Por fim, mas não menos importante. Posso terminar, irmãos? Não, terminar o sermão, irmão. Você quer que eu acabe agora? Último ponto. Não tema subir os degraus. Sabe, os desafios, olhe para cá. Os desafios são degraus que levarão você ao que Deus quer. Veja bem, decisões criam um legado. O legado impulsiona você ao propósito. Você não vai brigar com ninguém. Você será conduzido ao que Deus deseja. Eu não quero briga com ninguém. O que é do pastor Danilo é dele. O que é do Kelvin é dele. O que é do Enildo é dele. Eu não quero nada de ninguém. Deus me fez, aleluia, entender o contentamento. O contentamento é algo maravilhoso. Você se isola olhando para o que Deus faz para você, para o que Deus dá a você, e você não está nem aí para o que Deus está dando para os outros. É exatamente o processo que Davi passa. Escute. Primeiro, ele é ungido na frente dos seus irmãos. Estou quase acabando. Talvez ele dissesse assim, Diácono Robson, não, eu não. Eu não sou digno disso.
Como eu já vi pessoas serem convidadas para assumir cargos de chefia e dizer assim, não, eu não mereço isso, eu não estou pronto para isso. Se Deus abriu a porta, se Deus colocou você no degrau, ei, suba. Porque o caminho da nossa história vai ser pavimentado por degraus que são obstáculos e desafios. E cada desafio que você aceita é um degrau a menos para chegar no propósito. Segundo desafio, ele foi enfrentar o gigante. Se você ler o texto de 1 Samuel, ele vai dizer assim, olha para cá, ele vai dizer assim, o que é que estão dando para quem vencer esse gigante? Todo mundo fugia, todo mundo corria, todo mundo ia para certos lugares. O texto sagrado diz que ele perguntou, o que é que estão dando? Estão dando uma vida sem impostos e a mão da princesa para casar com ele. Ele diz, eu vou, porque ele tem identidade de filho. Quando ele vai para o campo da batalha, o que é que ele diz? Você vem a mim com espadas, você vem a mim com paus, mas eu vou contra você, em o nome do Senhor dos Exércitos. Isso é identidade de filho, Denis. É dizer assim, Deus peleja as minhas batalhas, viu? Eu posso ser menor do que você pode ir contra mim, mas olhe, quem peleja as minhas batalhas é maior do que qualquer um. Suba os degraus. Ele não assassina Saul, ele não vai atrás de Saul, ele apenas resiste a Saul. Escute, meu irmão. Eu vou encerrar esse sermão dizendo a você: o verdadeiro Filho de Deus sempre viverá em novidade de vida. O que significa isso, pastor? Na linguagem contemporânea, significa que nós nunca vamos estar numa zona de conforto. O crente, o Filho de Deus, ele nunca está numa zona de conforto, porque viver em novidade de vida é viver algo novo todos os dias. Então Deus vai colocar você em situações novas todos os dias. Deus vai colocar novos desafios para você todos os dias no colégio. Deus vai colocar você em desafios todos os dias na sua empresa. Deus vai colocar você todos os dias em desafio, porque na zona de risco nós crescemos. É o desconforto que nos faz crescer. Sabe, quando eu sento com colegas pastores e nós vamos falar sobre situações da igreja, eu não dou soluções aos pastores, eu dou crise para eles. Eu jogo crise no coração, porque a crise gera mudança de comportamento que cria oportunidades. Sabe, irmão, Davi entendeu isso. O gigante está aí, eu vou contra ele. Eu quero dominar Jerusalém, eu vou dominá-la. Não importa, meu irmão, você sempre estará diante de novidade de vida. José esteve diante de Faraó, traga alguém para interpretar o meu sonho. Ei, olhe para cá, estou encerrando. José esteve diante de Faraó. Se você olhar para o texto sagrado, depois dessa revelação que José faz a Faraó, José não fica mais revelando sonhos. José não era especialista em sonho. E quem garantia que ele interpretaria o sonho de Faraó? Quem garantiria que Daniel interpretaria o sonho de Nabucodonosor? Mas em todas essas circunstâncias, Deus deu a eles uma oportunidade. Quando Deus te der uma oportunidade, Ele vai te capacitar lá. Ele vai te qualificar onde você chegar. Diga amém, irmão. Quem vive pela fé sempre vai viver o inédito. E eu encerro esse sermão dizendo a você: não deixe que outros escrevam a sua história. Não deixe que outras coisas que não seja a intencionalidade de Deus escreva a sua história. Porque nesse exato momento, meu irmão, algumas pessoas estão permitindo que a mágoa escreva a história deles. Nesse exato momento, algumas pessoas estão permitindo que a inveja escreva a sua história. Algumas pessoas estão tomando decisões por inveja, por rancor, por mágoa, para mostrar a outras pessoas que ele é capaz, para mostrar às outras pessoas alguma coisa que foi feita, algum trauma. Essas coisas estão controlando algumas vidas de pessoas. E essas coisas levarão você à ruína, levarão você à destruição. Não deixe que essas coisas escrevam a sua história. Tome consciência de quem você é. Tome conta do que Deus está fazendo e assuma o controle da sua história. Escreva a sua história.
Pastor, como Davi fez isso? Em síntese geral, o que Davi fez está escrito no Salmo 37, no verso 1. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto Ele fará. Agora você tem que dar um passo e determinar no seu coração que a partir de hoje você assume o controle da sua vida e decreta que a sua história será escrita não por sentimentos, não por qualquer outra coisa, mas por você. Ei, olhe para cá. Se precisar corrigir alguma coisa, corrija. Se precisar deixar uma coisa, deixe. Se precisar cortar na própria carne, corte. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: assuma o controle da sua vida.